Fala galera, tudo bem? Primeiramente um feliz ano novo para todos vocês, eu estou desejando, a Alessandra também desejando, tá? E eu gostaria de dizer que eu quero trazer um grande presente, estou trazendo um grande presente para vocês, especial. Esse vídeo sobre como tratar fibrose, não apenas a fibrose pulmonar, que pode estar trazendo sofrimento, a dificuldade respiratória para muitas pessoas. E o compartilhamento desse vídeo pode inclusive salvar vidas que estão passando por esse problema. Mas não apenas isso, vamos abordar assuntos de como melhorar fibrose, seja no coração, nos rins, no fígado e etc. Então eu conto muito com o compartilhamento desse vídeo, tá? E me sigam também lá no meu grupo do Telegram, um grupo exclusivo, onde eu coloco informações que eu não falo por aí. E vamos passar informações mais diretas, mais compactas, que podem te beneficiar também enormemente. E se inscrevam também no meu Instagram, porque lá eu estou muito mais ativo do que aqui no YouTube. Tá bom, galera? Então, novamente, um feliz ano novo e um grande abraço para todos vocês. Fibrose, chega de sofrimento. Bom galera, mediante a motivos óbvios que a sociedade anda passando, resolvi fazer um vídeo com essa temática. Então se você me perguntar, para quem que eu estou indicando, para quem que é esse vídeo? É para todas as pessoas que sofrem com algum tipo de condição fibrótica. Como diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma inflamação crônica, um ataque crônico ao seu tecido pode levar ao fenômeno de fibrose, que nada mais é do que uma cicatriz acumulada no tecido, diminuindo a sua funcionalidade. Então, por exemplo, pode acumular no pulmão, alguns casos da fibrose pulmonar idiopática, mas também pode gerar, se acumular no fígado, gerando ali, por exemplo, uma cirrose, nos rins, coração, pele, etc. Lembrando que tudo que eu for falar nesse vídeo não substitui análise, interpretação e prescrição médica. É apenas algo, uma análise científica. O foco vai ser com certeza nos pulmões, A gente vai dar esse enfoque. No entanto, todas as indicações também, em tese, serviriam para outras demais condições. Pessoas com problema de fibrose pulmonar, têm uma dificuldade na troca gasosa, o que leva a uma grande dificuldade para respirar. A qualidade de vida cai demais. Cai também a expectativa de vida. Por exemplo, na fibrose pulmonar idiopática, onde a fibrose continua progressivamente crescendo, existe uma perspectiva de vida de no máximo 5 anos, é bem complicado. Ou pessoas que pegaram tipos de infecções nesse tecido, follow-ups mostrando até 10, 15 anos depois, a pessoa pode carregar isso o resto da vida. Agora, você deve sofrer esse tempo todo? Não, por que não? Veja esse vídeo, vamos ver se a gente fala algum tipo de solução. Então vamos lá. Eu não quero adentrar com vocês especificamente na parte bioquímica de vias, porque ninguém está nem aí, na verdade, para isso, Isso aí diminui um pouco os views do vídeo, então a galera não fica interessada. E como é um assunto importante, eu quero que vocês prestem atenção. Mas falando resumidamente, então existe a agressão contínua no tecido e gerar aquela cicatriz devido a um acúmulo de algo chamado matriz extracelular. Bom, existe o rei que manda tudo isso acontecer e os seus súditos. Eu posso chamar o rei de TGF-1-beta. Ele vai fazer um processo chamado fosforilação do SMAD3. E aí diversos súditos que vão amplificar o processo em ação. Então você tem a deposição de vários tipos de colágeno, fibroblastos que viram miofibroblastos, aí você tem a inflamação, aí você tem diversos fatores, inclusive uma imunidade de predominância TH2, entre outras coisas. E os guerreiros que teoricamente te protegeriam nesse caso, eles não são sempre bonzinhos, mas nesse caso eles degradam a fibrose. São conhecidos como metaloproteinases de matriz, no geral são inibidos. Então existe essa condição predominante, E eu queria falar com vocês a respeito de tratamentos, O que a gente pode fazer em relação a isso? Então vamos dar enfoque no tratamento, o que pode ser feito para trazer um alívio na sua vida ou na vida daquela pessoa que você conhece e deseja o melhor para ela. Eu vou falar de diversas substâncias, sejam substâncias farmacológicas, naturais e etc.
Em relação aos fármacos, né, eu vou dar ênfase naqueles que eu conheço, que eu tenho algum tipo de experiência. O resto ficará como curiosidade para a interpretação da pessoa que lhe acompanha, algum profissional de saúde. Bom, em relação aos recursos farmacológicos, existem os inibidores. Existem aqueles, por exemplo, que inibem direto o TGF-beta1, o rei, lembra? É o rei que vai causar os processos fibróticos. Então existem diversos medicamentos aqui, não gostaria de dar minha opinião, pois exigiria mais estudo a respeito. Vamos ver outras opções mais interessantes. Nós temos os inibidores da miostatina. Por exemplo, você usar um peptídeo chamado folistatina, que tem uma ação antifibrótica bastante interessante. Você sabia que antigamente, fisiculturistas, isso era moda, né? Falavam, vamos inibir a miostatina para ficar massivo, grandão, né? Uma vez que essa proteína dificulta o crescimento muscular. Então aí seria um bônus para quem quer ganhar uma massa magra, embora não sei se vai funcionar na prática nesse sentido. Porém, como antifibrótico, é bem interessante. Geralmente, né, usava-se 100 microgramas ao dia por 10, 30 dias, embora não seja o protocolo específico para a fibrose, mas algo que os fisiculturistas utilizavam e pode sair caro. Existem inibidores de citocina, essa tirosina quinase, né, que são indicados para fibrose pulmonar idiopática, ou seja, tem uma especificidade interessante também para o pulmão. Por exemplo, o nintedanib, né, ele é bem conhecido para isso, né, diminuindo pioras progressivas do pulmão, porém não consegue melhorar os sintomas agudos. Tanto ele quanto a pirfenidona, olha só, agente antifibrótico oral, são indicados para isso. Porém, quais os possíveis colaterais? Eu não me sinto seguro de falar a respeito, olha, isso aqui é bom, isso aqui é tranquilo, porque acredito que possam trazer alguns tipos de reações indesejadas, né? Temos outros fármacos aqui, inibidores, né? Vocês podem ver aqui, dar um pause, estudar a respeito se vocês quiserem. E existe até, por exemplo, agentes aqui quimioterápicos, né? Como paclitaxel, usado para câncer de pulmão avançado. Tudo isso tem cientificamente alguma indicação. Agora vamos falar algo muito interessante que eu tenho um pouco mais de experiência e segurança para falar a respeito. Os peptídeos. Por exemplo, você já viu falar no peptídeo GHK? É algo realmente interessante. Ele é usado para regular as vias fibróticas. Numa monografia, por exemplo, feita pela Sociedade Internacional de Peptídeos, eles mostram que o GHK ele consegue substituir o tecido cicatricial que se acumulou, ele tira aquele tecido e substitui por um novo. É algo realmente espetacular. Outros estudos mostram, por exemplo, né, que ele consegue aqui melhorar a fibrose pulmonar induzida em ratos, né, diminuindo as vias fibróticas. Outros em doenças relacionadas ao enfisema, pessoas que têm uma expressão gênica destrutiva que vai levar a efeitos colaterais do enfisema. O GHK vai lá e reverte essa indução dessa expressão gênica, melhorando o quadro. É muito interessante. Tá? Geralmente as doses pela galera é de 1,5 a 200 miligramas. Geralmente a média vai em 1,5 miligramas mesmo por 10 dias. Porém, esse protocolo é utilizado para anti-envelhecimento, a outra coisa que ele também faz, e não especificamente para a fibrose. Porém, acho que é algo válido a ser tentado caso você tenha condições e indicação de um profissional. Nós temos o timosina beta 4, né? Tanto o timosina beta 4 quanto o timosina alfa 1, esses dois aqui, eles vêm lá da sua glândula timo, né? Responsável pelo sistema imunológico em certas partes, né? Então é algo muito interessante. É utilizado há tempos por atletas para recuperar tendões, lesões crônicas, né? Para esse tipo de regeneração. Porém, olha que interessante, alguns estudos mostram capacidade, né, de melhoras na fibrose hepática, efeitos cardioprotetores, né? Aqui, por exemplo, também na fibrose pulmonar, entre outras coisas. Olha só o timosina alfa 1 mostrando benefícios, né? Na fibrose cística, por exemplo, nos efeitos colaterais além dos pulmões. Então é algo muito interessante. E que tal falarmos agora um pouco das abordagens naturais, né? O que a natureza pode oferecer, né? O que existe de melhor, de mais potente, de acordo com a ciência, para melhorar essa condição? Qual é a fitoterapia? Eu vou colocar aqui os que eu achei mais interessantes, tá bom? Porém, depois colocarei os outros, os demais, a título de curiosidade. Vale salientar que a maioria mostra efeitos superiores à cortisona no quesito anti-inflamatório, porque queremos controlar a inflamação, a oxidação, queremos diminuir as vias fibróticas e melhorar a qualidade de vida. Então esses fitoterápicos, no geral, são superiores, de acordo com vários estudos.
nós temos o muito e bem estudado a raiz de alcaçuz, também conhecida como licorice roots em inglês, ou o nome científico Glycyrrhizia glabra. Existe a versão DGL, que não contém o ácido glicirrízico. Não use esse. Você deve ter o ácido glicirrízico, pois boa parte dos efeitos benéficos são mediados por esse. Porém, ele tem algum efeito colateral de aumentar sua pressão arterial, por aumentar o cortisol também e os mineralocorticosteroides. Então você tem que fazer uma dieta hipossódica, às vezes rica em potássio, e monitorando se está aumentando sua pressão arterial, a dose correta. Esses efeitos colaterais tendem a não acontecer, a não ser que você tenha uma predisposição. Geralmente, a dose recomendada em estudos é o extrato fluido, 1 ml 3 vezes ao dia. Nós temos também a centelha asiática. O que é a centelha, A faísca. Imagina só, a centelha, você é uma centelha divina, você é uma faísca do universo. E essa aqui é a centelha asiática, que veio lá do Oriente, para trazer os benefícios para nós. Geralmente, existem suplementos, inclusive antifibróticos americanos, que têm como carro-chefe essa planta, para trazer os benefícios. Então, geralmente 3 a 5 ml de tintura 3 vezes ao dia é o recomendado. Algo muito famoso também na cultura oriental é a sálvia mitorrízea, também conhecido como danshen. Infelizmente, difícil de achar no Brasil. Aqui nós achamos a sálvia officinalis, que é diferente. Inclusive tem estudos no danshen mostrando efeitos cardioprotetores, bastante interessantes. Temos a curcumina. Quem não conhece a curcumina, algo extremamente especial, alto poder anti-inflamatório, antifibrótico, Geralmente a dose, se você for utilizar a dose tradicional do pó, é geralmente 1 grama por quilo ao dia. Então se você tem 70 quilos, você vai ter que utilizar 70 gramas de curcumina. Se você for utilizar o pó, tem que ser uma fonte confiável, porque eles fazem misturas desagradáveis por aí. Então tenha uma fonte confiável. Agora, se você tiver disponibilidade de dinheiro, o que eu recomendo é você usar o curate, que é um tipo de cúrcuma de alta biodisponibilidade, e você vai usar uma dose menor para ter mais resultados, geralmente 250 mg 2 vezes ao dia. Nós temos também o extrato alcalino de tangerina. Alguns estudos mostram efeitos muito interessantes na fibrose pulmonar, então é algo assim que eu achei muito legal. E se chama Citrus reticulata blanco, E quando você faz a mistura desse com a erva-botão, aliás, a erva-botão tem um efeito sistêmico maravilhoso, muito, 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 muito interessante, A erva-baleira é outra coisa que eu já falei anteriormente, com efeitos anti-inflamatórios poderosos, mas a mistura da tangerina com a erva-botão tem uma sinergia e mostrou reduzir significativamente a fibrose e inflamação pulmonar. Olha só que coisa interessante, Então uma mistura aí a ser muito bem pensada. Nós temos a rhodiola rósea, conhecido como raiz dourada, e efeitos antifibróticos geralmente se indica uma dose de, aqui está 10, mas seriam 100 mg ao dia. Lembrando que é uma substância que está presente no meu produto Libido Hack, L-Hack, na dose de 200 mg. Então, interessante. O extrato de chá verde, Camellia sinensis, de boa procedência, de boa qualidade, é incrível também. Geralmente se recomenda 20 mg por quilo ao dia, você faça os cálculos aí. E também é o ionóforo de zinco. Se você usa junto com o zinco, a tendência é a facilitação da entrada do mineral na célula, exercendo assim um efeito antiviral interessante, Então, tudo isso aqui pode ser usado na forma de tintura, por exemplo. Extrato fluido, tintura, Então fica a critério aí, pode ser usado em pó, embora eu prefira, acho mais interessante as tinturas. Você pode mandar manipular. Então existem várias formas aí, que você pode fazer a utilização. E vamos falar de outras possibilidades, Aqueles são os que eu achei mais interessantes, mas tem outros também extremamente interessantes que eu vou dar destaque naqueles que eu achar. Tudo isso aqui, galera, encontrei dentro do estudo científico. Então vocês podem parar, dar uma olhada. Olha só, por exemplo, açafrão de outono, o bulbo, só é usado em casos extremos porque pode ser venenoso, mas tem um fortíssimo poder antifibrótico. O Radix astragalli, usado em praticamente todas as decocções chinesas, das fórmulas chinesas, que é o famoso astragalos, parece ter um efeito extremamente interessante. Temos a flor de lótus. Aí fala assim, fitoterápico não é forte igual remédio, não sei o que, isso é uma grande besteira de um conhecimento errado, Então assim,
Por exemplo, essa planta, também conhecida como Deus do Trovão, ou Vidreira Trovão de Deus, algumas fontes mostram ela ser tão eficaz quanto o metrotexato, né, usado para artrite reumatoide. Então, olha só, as plantas têm um poder muito intenso sabendo utilizar, né? Temos o cártamo amarelo, Andrographis paniculata, né? Olha essa outra aqui, por exemplo, é utilizado em câncer terminal. Olha que interessante. Resveratrol é importante, né? Então você consegue em extrato de semente de uva. Você tem o alecrim, quem não conhece alecrim, fenogrego. Olha só, folha de manga, folha de uva, tudo isso aqui, ó. Você pode parar e dar uma olhada. Diversos flavonoides, então, a quercetina que se encontra na casca de cebolas orgânicas, né? A baicaleína na planta escutelária, várias coisas aqui, olha só, chá verde, folha de caqui, algumas substâncias especiais, o próprio resveratrol. O chá de Itadori é rico em resveratrol, ou também semente ou pele de uvas, né? Você tem o ácido gálico aqui, você dá uma olhadinha depois com calma, você dá um pause e estuda, caso seja de seu interesse. Então, por exemplo, existem as formulações chinesas, né? Eles fazem misturas. Quais são as melhores misturas? Como que é muita coisa. Eles têm diversos chás, diversas coisas. Como que você vai separar o joio do trigo e escolher aquele melhor para você? Economizando tempo e dinheiro. O meu método de raciocínio é o seguinte. Eu pego várias fórmulas, que a gente vai conversar um pouquinho a respeito, e vejo as substâncias que mais se repetem. Aquelas mais predominantes. Se elas se repetem em quase todas as fórmulas, supõe-se que devem ter um poder incrível, né? Então talvez valha a pena usar. O que eu percebi? Que o astragalus, né, que é o conhecido como Radix astragalis, ó, ele está presente em vários. Ó, Radix astragalis, aqui, aqui, aqui. Outro presente em muitos é o Cordyceps sinensis, que é um cogumelo que falaremos mais a respeito. O Cordyceps sinensis aqui, tá vendo? Entendeu? Então, por exemplo, ó, tem chás, né, Angelica sinensis e astragalus. Isso aqui é usado, é descrito lá na dinastia Jin, né? Desde 1247 d.C., os caras utilizam isso. Tem algumas formulações que são 2 vezes superiores à cortisona para a fibrose pulmonar idiopática, etc. Então, o que eu percebi aqui que se repete bastante é o Cordyceps, né? É o astragalus, é a Angelica sinensis, é essa sálvia mitorrhiza que é o danchin também, né? Então a gente vai vendo, ó. Depois você dá um pause no vídeo e estuda por conta própria o que cada uma oferece, que é bem interessante, tá vendo? Ó? Bastante coisa. Tem fórmula, por exemplo, diminuindo a incidência de pneumonia radioativa, fibrose pulmonar. Essa fórmula aqui, alto poder clínico, efeitos assim, protetores. Essa outra diminuiu significativamente a deposição de colágeno. Aí você dá, aqui tem mais, ó. Tem um monte de composição, aqui as ervas que compõem, um monte. Você dá um pause, eu vou passando devagar. Você pausa o vídeo, estuda, faz essa análise por conta própria. Inclusive, se você pega uma infecção, né, ali no seu trato respiratório, por exemplo, um C19, e te gera, né, e outras dessa mesma família, pode gerar uma síndrome de estresse agudo respiratório, né, que é o que causa maiores complicações. E alguns estudos mostraram o que eles gostam de usar nessas situações. Todas as ervas que eu indiquei anteriormente já seriam fantásticas, né? Seriam fantásticas como prevenção, inclusive como tratamento durante e depois da condição, tá? Elas podem ser usadas, mas aqui estudos específicos mostraram, por exemplo, o Ronoquiol, que é um componente da planta Magnolia. Você tem o boldo nativo de Yunnan, né? Que você tem essa substância aqui, você tem quina do mato, gilbradeira, são os nomes em português, e aqui os nomes científicos que você pode procurar. Aqui um chá específico, né, que eles utilizam, por exemplo, efedrina, algumas outras coisas. Então fica também de curiosidade. E o grande cogumelo Cordyceps sinensis, ele se repete em quase todas as formulações chinesas, diversos estudos mostram benefícios, então muito provavelmente para o sistema respiratório é algo espetacular. Tá? É o que indica, é o que tudo indica. Então, seria mais uma coisa para acrescentar ali no pool, né? Na combinação de coisas. Falando em combinação de coisas, eu vou dar um enfoque mais na prática de como, do que seria mais ideal, assim, de acordo com a ciência, lá no grupo do Telegram, para quem participar, tá bom? Então, vamos lá. Existem outras opções? Existem diversas opções que podem ser utilizadas. Então você tem, por exemplo, a terapia de laser de baixa intensidade. Tá? E isso aqui mostrou um efeito muito interessante, diminuindo, atenuando a inflamação pulmonar e o remodelamento do pulmão na fibrose pulmonar idiopática. Né?
E isso aqui é só uma foto ilustrativa, mas se você tiver um aparelho, né, que emita uma frequência de onda ali em torno de 850 nanômetros, né, você pode colocar em cima da caixa torácica, ele vai conseguir ser absorvido pelas células do tecido, ou seja, ele ultrapassa ali a sua pele, ele consegue penetrar um pouco no órgão e ter um efeito local interessante, tá? Então, não precisa ser o laser frio, pode ser até o laser que esquenta, porque se esquentar, você vai ativar proteínas de choque no local que são adaptogênicas, melhorando o pulmão também a ataques, né, a divergências externas, ele se adapta melhor. Então, eu vou mostrar também no grupo um equipamento que eu particularmente tenho e uso, né? O que nós podemos utilizar também, inalar coisas, porque assim, tudo que eu falei até agora, você pode usar na forma de extrato, tintura, você pode fazer diversas coisas. Porém, para aumentar a biodisponibilidade das coisas, o ideal mesmo é que você utilize, procure coisas com tecnologias mais avançadas, como lipossomas, essas coisas, né? Então fica a seu critério aí achar, embora mais caras, seriam mais interessantes. Porém, por que não entregar a substância direto no tecido pulmonar e assim ter um efeito mais direcionado, mais interessante, né? Então, alguns estudos de fato mostram benefícios fazendo esse tipo de abordagem. Por exemplo, algo muito mais eficaz que a cortisona, né, diminuindo a inflamação, é a própria cúrcuma, o turmérico. Então, o óleo, e são os componentes voláteis, tá? Então, os componentes voláteis destas substâncias que estão presentes nos óleos essenciais podem oferecer benefícios de proteção, tratamento, prevenção, um monte de coisa. Então, você pode colocar no inalador e respirar, né, óleo de cúrcuma, turmérico. Você tem um óleo de tangerina, né, Citrus reticulata blanco, que, como eu falei anteriormente, o extrato em estudos mostrou um efeito antifibrótico interessantíssimo. Porém, se for difícil você manipular isso, não consegui achar para manipular um extrato. Mas você consegue achar, por exemplo, o óleo essencial. E a inalação disso pode realmente trazer algum benefício interessante. Existe também, por exemplo, o hortelã-peixe. É uma erva que já era utilizada aqui Bom, eu não posso falar os nomes, né? Mas aqui vocês conseguem ler. Já era utilizada no tipo 1 disso aqui. E apesar de ter um cheiro rançoso de peixe, talvez seja um pouco difícil de achar. Mas já era utilizado com benefícios, né? Para o tratamento e para a prevenção dessa condição. Outra coisa muito interessante seria o óleo essencial de Nigella sativa, o famoso cominho preto. Diversos benefícios, né? Não apenas combater a inflamação, ele é rico em timoquinonas, tem muito benefício tudo isso aqui. Você tem também o óleo de alecrim, incrível. Agora olha só, eles falam, mas qual que eu compro? Todos são muito bons, aí vai ser a seu critério, né? Mediante análise de alguns estudos. Você pode comprar todos se você tiver condição e pingar uma gotinha de cada e fazer um mix em um X de água e fazer essa inalação. Inalação muito protetora, né? Ou se você não quiser pôr no inalador, você pode respirar direto do frasco. Talvez já traga algum benefício. E o óleo de alho? O óleo essencial de alho é muito interessante, né? Alguns estudos mostram que seus componentes voláteis, né, principalmente a alicina que predomina, tem um efeito antimicrobiano bastante interessante, né? Matando, por exemplo, bactérias resistentes a antibióticos. Outro estudo mostrou, olha só, muito antigo, em 1927, existiam pacientes com pneumonia, certo? E mesmo em casos muito avançados, todos conseguiram reverter a condição em menos de 2 meses. Ou seja, olha só, mesmo em casos avançados, eles não tinham óleo essencial. Ou seja, isso não é desculpa para você não fazer o tratamento. Se você conseguir um alho orgânico, tá? Você vai pegar esse alho orgânico, o ideal é que seja sempre orgânico, né? Você vai esmagar ele, você vai tirar aqui um líquido, porque quando você esmaga, você libera a alicina, né, o componente volátil. Eles colocavam numa máscara, o equivalente a 98 gramas esmagado, que é bastante, hein? Dá em torno de uns 2 bulbos, assim. Talvez você não precise tanto, ponha só o que você julgar suficiente. E ficavam inalando aquilo por 1 hora, 2 vezes ao dia, trazendo esses resultados surpreendentes. Surpreendentes, ninguém imaginava que em 2 meses ia curar pneumonias avançadas. Aqui outros estudos mostrando, né, efeitos em gripes e resfriados benéficos da inalação disso aí. Aqui efeitos antibacterianos também, lembrando que ele também tem uma ação incrível antiviral, anti-inflamatória e pode trazer benefícios. Nós temos o gengibre, tá? Não trouxe aqui muitas informações a respeito, mas também é outra coisa espetacular, né? E outra coisa aqui que eu trago como extra é o óleo de louro.
Na verdade, eu não tenho tanta certeza, né? Eu não achei nada sobre os efeitos antifibróticos dele, mas vale a pena citar, porque ele tem uma ação específica, bem específica, para inibição daquilo que eu não posso falar. Olha aqui, ó. Ele tem uma inibição específica sobre isso aqui, tá vendo? Então ele diminui florestas lá na Itália, mais afastadas. A incidência do C19 foi muito menor porque existiam plantas, né? Existia um louro plantado emitindo no ar, né? Exalando no ar seus compostos voláteis, inibindo então a proliferação desse tipo de C19. E aí também aqui ó, alguns outros estudos mostrando que ele é muito eficaz contra, né, o tipo 1 dessa condição. Já era, então a inalação disso aqui pode oferecer um efeito bastante protetor. Interessante. E pode aumentar a vigília. Outros estudos falam sobre aumentar a vigília. Vamos então falar aqui da inalação de fármacos. Você fala, pô, inalar fármacos, mas isso é seguro? Depende. Vamos ver o que a ciência nos traz. Você pode fazer inalação de heparina. Embora não seja algo tão comum, né? Pode ser, se feito de forma certa, pode ser seguro. Por exemplo, tem alguns estudos mostrando os efeitos terapêuticos da inalação da heparina, né? E por que isso seria bom? Porque teve um estudo, né, logo no começo aí do que está acontecendo, né, sobre o C19, onde pesquisadores brasileiros eles descobriram que eles colocavam heparina nos pacientes, os pacientes hospitalizados, com dificuldade de estresse respiratórios, às vezes até extremos, e a grande maioria conseguiu reverter a condição e voltar para casa, utilizando heparina injetável. Então a inalação seria uma outra opção. Por exemplo, pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica utilizam a nebulização de heparina, né, aqui da forma não fracionada, melhorando a função pulmonar. Aqui alguns protocolos que vocês podem pausar o vídeo e ver para determinadas condições, foi tirado dentro de estudos científicos, né? Aqui um protocolo onde a pessoa fazia a inalação da heparina não fracionada, né, misturado ali com, intercalando com N-acetilcisteína também, resultados bem interessantes. Então vocês ficam a seus critérios. Bom, células tronco pulmonares poderiam ser utilizadas, né? Inclusive a Universidade NC, né? NC State University, mostrando, né, um artigo mostrando que uma terapia muito interessante para a reversão de fibrose pulmonar em ratos. Não sei se já estão fazendo isso em humanos, provavelmente sim. E se você tem muito dinheiro, provavelmente conseguirá fazer isso, algo que seria bem interessante e recomendado. Hidrogênio molecular. Para quem não conhece, o hidrogênio molecular oferece um efeito extremamente antioxidante e protetor, né? Aqui, por exemplo, quem quiser saber, uma revisão de mais de 321 artigos mostrando seus efeitos biológicos. E você pode inalar esse hidrogênio, ele é um gás, né? E aqui estudos mostrando que poderia ser um incrível adjuvante no tratamento de pacientes com C19. Olha só que interessante. Também não é uma coisa tão simples e fácil de achar. O que mais nós temos aqui, né? Vamos dar uma olhadinha. Bom, você deu uma olhada sobre a inalação, né, de alguns tipos de fármacos, porém alguns suplementos também podem ser inalados. Vamos dar uma olhada aqui. O que existe, né? Você pode, por exemplo, inalar o azul de metileno. Existe estudo científico a respeito disso? Não, não tem. Porém, existe a prática clínica de um pneumologista indiano. Eu até fiz um post ali no meu Instagram para quem quiser ver. Tá lá, tudo certinho, né? E ele tem essa prática. Então aqui o pulmão de uma pessoa antes do tratamento e aqui pós-tratamento, melhorando significativamente os focos de fibrose, né? Algo realmente interessante. Claro que não foi do dia para a noite, mas a julgar que é muito difícil tratar essa condição, pode ser bem interessante. E por que será que o azul de metileno ajudou? Porque ele age em algumas vias principais. Por exemplo, ele aumenta o AMPK. O AMPK é uma via, né, que a metformina também ajuda nisso. Então olha só, o uso da metformina, que também ativa o AMPK, melhorou a reverter, né, a fibrose pulmonar em modelos de ratos aqui. Olha só que interessante. Então a AMPK, olha só, a AMPK é um novo tratamento para tratar fibrose hepática. Para diversos tipos de fibrose você consegue ativando essa via. Mas você pode conseguir também utilizando outras coisas. Você tem curcumina, você tem aqui antocianina, fenofibrato, etc. Olha só a reversão aqui, ó. Um fígado zoado com fibrose voltando ao seu estado mais normal, né? Que é algo interessante. Às vezes uma dieta cetogênica poderia ajudar nisso, né? Bom, o azul de metileno também aumenta o NAD+.
nada mais, é um fator que vai aumentar outra coisa chamada sirtuínas, que é muito protetora no geral, né? Então, se a gente pegar esse estudo aqui, mostrou que o NMN, que é outra substância, né, um precursor direto ali para o nada mais, conseguiu inibir o início, né, dos processos bioquímicos para a formação da fibrose hepática. Então, olha só que interessante. E também todo tipo de fibrose tem uma característica de desregulação de disfunção mitocondrial, outra coisa também otimizada pelo azul de metileno, então é algo que eu recomendo. A metformina também é capaz, né, de certa forma, de ajudar na biogênese mitocondrial. Onde conseguir azul de metileno de boa qualidade? Vocês podem ver na nossa loja, por exemplo, livre de impurezas, né, diferente desses que você encontra na farmácia, cheio de conservantes, entre outros problemas, ou aqueles que não tão confiáveis do Mercado Livre. Tá bom? Então, a inalação da glutationa é algo espetacular, talvez seja uma das coisas mais interessantes dos últimos tempos, né? Eu recomendo fortemente vocês verem meu vídeo a respeito. Fiz um vídeo de quase 1 hora falando só dos benefícios da glutationa, trouxe todos os estudos científicos a respeito da inalação dessa molécula, né? O que pode trazer de benefício, né? Então deem uma olhada lá, isso é algo também que temos disponível em nossa loja. Outras coisas aqui um pouco controversas, né? Mas eu vou trazer alguns insights, seria a inalação de vitamina D3. A vitamina D3, ela é lipossolúvel. Você não pode inalar óleo, isso aí poderia trazer problemas no seu pulmão. Então você não pode ter óleo, como que você vai inalar? Só que se você comprar o pó, se você tiver a sorte de achar um lugar que você compra o pó da vitamina D3, ela não é hidrossolúvel, tá? Ela é hidrofílica. Então ela tem uma dificuldade para se misturar na água. Talvez o grande segredo seria misturar com um pouquinho de um solvente, como o DMSO, e deixar ela mais líquida. E depois, posteriormente, misturar no soro e fazer a nebulização. E isso não é tão incomum ou tão maluquice. Por quê? Porque, de fato, existem alguns estudos mostrando, olha só, aqui tudo bem, foi encapsulado com lipossomas, né? Mas foi utilizado ali a vitamina D3 para o tratamento de infecções bacterianas. Esse outro estudo mostrou, por exemplo, que a instilação nasal, como se fosse um rinossoro ali, entendeu? Como se fosse um negócio nasal mesmo, de vitamina D3 para tratar rinite alérgica em pacientes, né? Então, olha só, já fazem esse tipo de utilização, não é tão anormal. E você pode, por exemplo, utilizar, né, nessa condição, a vitamina D3 que vem na forma de suplemento, que é o calcidiol. E o próprio pulmão, muitas pessoas não sabem isso, mas o próprio pulmão, de acordo com esse estudo, ele consegue converter o calcidiol para sua forma ativa, calcitriol, pois contém enzimas locais, né, chamadas 1-alfa-hidroxilase. Então olha só, aí tem esse cara da Vitamin D Week, que é uma grande página sobre estudos de vitamina D, que resolveu fazer esse experimento de inalação de vitamina D3, né? O que ele fez? Em maio de 2019, ele testou 10 pessoas e percebeu que após 10 minutos da inalação, pessoas com diversas condições, né, fumantes ou que estão em cultos religiosos, tem aquela fumaça do incenso, né, asma, obstrução pulmonar, doença pulmonar obstrutiva constritiva, etc., todas conseguiram respirar melhor após a inalação da vitamina D3. Ele utilizou, por exemplo, aqui, 12.000 unidades diárias e depois duplicou isso para 24.000 por mais ou menos um mês. Porém, de acordo com ele, né, ele percebeu que a forma inalada talvez fosse às vezes 30 vezes mais potente que a oral. Aí você pensa comigo, a vitamina D3 é fantástica, né, vários estudos mostrando prevenção de infecções das mais diversas, né, diversos micro-organismos, benefícios incríveis para a prevenção do C19, entre outras coisas. Imagina direto no pulmão, prevenindo e tratando inclusive condições fibróticas. Então é de se pensar, tá? Nós temos os probióticos inalados, algo que poucas pessoas conhecem também. E eu particularmente não conheço marcas comerciais que fazem isso, mas se alguém tiver o contato, eu aceito, porque seria algo muito interessante, né? Tudo que gera um dano no seu tecido, ali na sua mucosa, vai gerar uma diferenciação, uma mudança lá da microbiota local. Então você fazer uma reposição da mesma forma que você usa probióticos para o intestino, por que não para o pulmão? Alguns estudos mostram aqui benefícios, né, no câncer pulmonar, também é utilizado na fibrose cística, né? Aqui, por exemplo, melhora ali na metástase do câncer e etc. Bom, o que a gente vai poder ver mais aqui? Vamos dar uma olhada.
Vamos ver alguns suplementos agora, não necessariamente o uso inalado, alguns suplementos e fármacos, né? Por exemplo, você tem campo eletromagnético pulsátil. Eu não achei nenhum estudo a respeito disso, mas é algo que oferece diversos benefícios. Eu comprei essa maquininha muitos anos atrás e ela consegue, né, estimular as células-tronco no local a qual elas estão emitindo o seu campo. Algo a ser pensado, muito provavelmente traz benefícios, né? Você tem agentes trombolíticos, também conhecidos como fibrinolíticos, que diminuem a deposição da matriz extracelular no tecido, muito provavelmente ali dando uma boa condição, uma boa melhora, né, da condição. Você tem a natoquinase, a serrapeptase, alguns suplementos que juntam os dois, então talvez como preventivo seja uma boa. O óleo de peixe também é indicado, embora algumas pessoas não indiquem em pacientes com uma hiperpermeabilidade intestinal muito avançada, pois pode ser pró-inflamatório ao invés de anti-inflamatório, embora isso ainda tenha que ser verificado. A própria heparina, como eu falei, não quero usar inalado, mas a injeção, da mesma forma que foi feito, né, o experimento no Hospital Sírio-Libanês, que reverteu diversos pacientes contaminados com C19, todos melhoraram a respiração e voltaram para casa, né? Você tem a estimulação do óxido nítrico, muito importante se você está com hipertensão pulmonar, sendo a hipertensão pulmonar também uma consequência, né, da fibrose, também pode levar à fibrose, então é muito comum as pessoas terem isso. Você pode usar algo que aumente a vasodilatação, tem os flavonoides do cacau, você pode fazer uma combinação de manipulados, por exemplo, arginina com norvalina e citrulina, é algo de se pensar, e a própria tadalafila. Se você for ver, olha que interessante, mais um ponto para Tadala aqui. É claro, não sai usando as coisas indiscriminadamente. Existem prós e contras de cada substância, veja como profissional. Mas a Tadala aqui, ó, benefícios clínicos para tratar, por exemplo, a hipertensão pulmonar, interessante. Efeitos antifibróticos, né, inclusive aqui na fibrose hepática. Aqui também efeito antifibrótico no escleroderma. Muito interessante, é outra substância presente em nosso produto LibidoHack, ok? Outra coisa bem interessante seria utilizar a suplementação que você não acha no Brasil, embora, se você tiver um bom contato, você acha pessoas que fazem aí o caminho para você conseguir, né? Que é a deidropiandrosterona, o famoso DEA. O DEA, aqui como mostram os estudos, tem um poder muito forte antifibrótico e melhora, né, por exemplo, a fibrose pulmonar idiopática. Porém, você não quer que ele se converta em outros metabólitos, principalmente o DHT, que ele tem uma tendência nas pessoas a se converter em DHT. Então, junto ao DEA, seria prudente usar inibidores da 5-alfa-redutase. Por exemplo, 100 a 150 mg de cada uma dessas substâncias, como o pijão africanum e sal-palmeto, 2 a 3 vezes ao dia. Acredito que isso já irá manter o DEA, né, como ele próprio no seu organismo. Opcionalmente também, não permitindo a conversão desse em hormônios femininos, como estradiol, utilizando inibidores de aromatase, né? Baixas doses de anastrozol, urtica dioica, etc. Então o DEA realmente aqui parece muito interessante. Agora eu vou falar de um assunto um tanto quanto controverso. As pessoas falam assim: esse danado aqui do C19, ele se liga nos receptores de angiotensina 2. Isso significa então que diminuir tais receptores igual melhor prevenção de infecção, melhor saúde. Porém, não é bem isso que a ciência mostra, né? Por exemplo, o raciocínio certo seria assim: eu quero impedir a ligação do C19 com o receptor, mas eu não quero diminuir a quantidade do receptor. Até porque, quando esse bichinho aqui se liga no receptor, ele entra para dentro da célula, ele é internalizado e você tem uma diminuição da quantidade total dos receptores de angiotensina 2, né? Então, olha só, alguns estudos mostram que esse desequilíbrio, por exemplo, menos AC2 e mais AC1, ele é algo predominante, né, o que acontece em muitas doenças, como aterosclerose, hipertensão, falha cardíaca, doença renal crônica, inflamação e dano pulmonar, entre outros, né? Outro estudo mostra que essa internalização aqui, que entrou para dentro da célula, né, vai deixar os receptores AC2 disfuncionais. E isso está relacionado com maior severidade da doença. Isso, por exemplo, né, já foi estudado no tipo 1 do bichinho aqui, tá vendo? No tipo 1, aqui mostra também, entre outras coisas, essa afirmação.
Esse outro estudo mostra que quanto mais receptores ACE2 você tiver, maior proteção contra danos, contra a severidade da doença você vai ter. E até a vitamina D3, na verdade, ela aumenta o receptor, né? Ela diminui a pressão arterial porque ela combate a renina em excesso, mas ela diminui a expressão, né, do receptor. Então aumenta aqui o receptor. Então é de se pensar, de fato, será que aquela indicação de parar os remédios antihipertensivos está certa? Os inibidores de ECA2? Algumas sociedades, né, falam que não, que na verdade eles podem até oferecer proteção. Embora isso aí deve ser estudado com mais calma, mais cautela, para termos certeza. Outra coisa muito interessante, talvez isso aqui seja um grande breakthrough, né, um breakthrough junto com a inalação da vitamina D3, né, mas toda vez que você tem um processo de fibrose em algum tecido, você vai acumular matriz extracelular. Um dos componentes da matriz extracelular é o hialuronan. É como se fosse o irmão do ácido hialurônico, mais ou menos assim. Você está vendo aqui esses negocinhos, ó, que parece uma espinha de peixe? É o hialuronan. Então ele vai se acumulando, ele favorece aqui um edema, o enchimento de líquidos, né, no alvéolo pulmonar, e você tem uma dificuldade muito grande na troca gasosa. Então você tem uma dificuldade respiratória imensa. Porém, se você consegue degradar essa substância ou diminuir sua síntese, você libera o pulmão e a respiração volta meio que imediatamente. Então imagina uma pessoa com a crise, né, na doença respiratória aguda, né, com a crise, dificuldade muito grande para respirar, precisando ser entubada. Às vezes uma coisa dessa poderia imediatamente trazer um alívio. Inclusive um estudo está sendo feito, né, baseando-se nisso, né, para ver quais são os resultados. Então olha só, com um estudo mostrando a presença do hialuronan nos alvéolos pulmonares em pacientes com C19 de forma severa. Que novas opções de tratamento, será? Outro estudo mostrando que é muito comum isso acontecer em diversas doenças respiratórias. Então você tem aqui, por exemplo, você pegou aqui um tipo de infecção, vamos supor o C19, aí começou a ir para um distresse respiratório, aí começa a vir, ó, acumular hialuronan. Mas se você usa um anti-hialuronan aqui, ó, você pode impedir que o pior aconteça, né? Que o pior aconteça. Então, o que está sendo utilizado, né? Está sendo utilizado a hialuronidase recombinante humana, que ela pode ser feita inalada, né? E já fizeram testes com a influenza mostrando um resultado muito eficaz, muito interessante, que é o nome científico e a marca comercial, é isso aqui. Então a pessoa está lá morrendo, às vezes a inalação disso aqui pode reverter o quadro meio que imediatamente, quem sabe? Muito difícil de conseguir, acredito que só nos Estados Unidos e com prescrição. E esse aqui que está sendo utilizado no estudo citado, por exemplo, que é a 4-metil-1-B-liferona, né, que diminui a formação, a síntese desse componente. E a marca comercial seria esse Imecroma, tá? Também acredito que difícil aquisição, porém bastante interessante. Na parte hormonal, eu realmente fiquei um pouco confuso, porque mostram hormônios que têm um efeito antifibrótico bem interessante e bem estabelecido. Por exemplo, o DEA, como falado anteriormente, tem uma ação antifibrótica muito boa, mas você não quer que ele se converta em DHT, por exemplo. Por isso a necessidade de usar em conjunto, concomitantemente, com inibidores de 5-alfa-redutase. Por exemplo, ele mostrou que ele induz a fibrose em alguns casos, como ovário policístico. Acredito eu que devido a esta conversão em DHT. Hormônios tiroidianos, no geral, mostram um efeito antifibrótico bastante interessante e deve ser por isso que a suplementação com Lugol, em pessoas que podem fazer esse tipo de suplementação, né, ou até mesmo a utilização de L-tirosina, entre outras técnicas, né, para otimizar o funcionamento tiroidiano, mostram-se um efeito antifibrótico interessante. E temos os bifásicos, né? Por exemplo, na verdade eu vi muito estudo e cada um fala alguma coisa. Tem alguns estudos mostrando que a testosterona, por exemplo, ela é muito interessante para combater a inflamação e os colaterais do pulmão. Tem outros que falam que piora. Idem para os hormônios femininos, estradiol e progesterona. Alguns mostram que recruta células imunes e aumenta a inflamação local. Outros falam que tem um efeito protetor e que devem ser suplementados, etc. Então, na dúvida, eu recomendaria deixe os hormônios equilibrados. Não sei se de forma terapêutica podemos aumentar ou diminuir outro, né, para trazer benefícios. Teria que ser melhor analisado. Bom, você tem também para melhorar, não é uma terapia antifibrótica, mas para ajudar a melhorar a respiração.
Nós temos, por exemplo, a fisioterapia respiratória, algo muito importante principalmente para pacientes que estão se recuperando, né? Junto com todas as outras coisas já faladas. O simples fato de deitar de bruços ajudou pacientes com C19 que precisavam ser intubados a não se intubarem, né? Isso aqui já mostrou alguns estudos observacionais em relação a isso, que é algo interessante. E uma recomendação aqui, para finalizar, né? As terapias biooxidativas. Então nós temos a ozonioterapia, o peróxido de hidrogênio venoso, que nada mais é. O mecanismo de ação é basicamente o mesmo que você obteria com a vitamina C intravenosa em altas doses, pois esta iria estimular o peróxido de hidrogênio, né? Você sabia que o peróxido venoso foi utilizado lá em 1920 para tratar pneumonia da influenza? Então vários pacientes com pneumonia oriunda da influenza conseguiram melhorar, conseguiram ser salvos com essa abordagem. Você pode ver meu guia gratuito a respeito do assunto e minha série de vídeos no YouTube também. E o ozônio tem ação muito similar, né? Biologicamente falando. Então é isso, galera. Espero que o vídeo tenha trazido algum tipo de informação útil e eu recomendo fortemente, tá? Para vocês compartilharem o máximo possível, porque tem muitas pessoas que precisam dessa informação, principalmente nos dias de hoje. E isso é um compilado dos melhores, mais densos estudos a respeito, tá bom? A respeito do assunto. Então é isso aí, galera. Um grande abraço.